É o seguinte, gente, hoje a gente vai falar como abrir o seu negócio aqui no Japão e não falir em um ano, ou como você abrir o seu negócio aqui no Japão e o seu negócio dar certo, tá bom? De nenhuma forma, de nenhuma maneira, a gente é o sabidão, sabe tudo, que vai te falar os segredos, as mágicas de como você abrir o seu negócio e dar certo. A gente vai falar para vocês aqui por cima o nosso ponto de vista, mais ou menos algumas coisas que a gente acha importante você levar em consideração antes de você abrir o seu negócio. E assim, como a gente vai falar por cima, se tiver muito interesse de vocês em saber sobre esse assunto mais, a gente faz outros vídeos falando sobre esse assunto. Também, se você quiser ver a gente ao vivo, a gente está na Twitch todo domingo a partir das 9h30, horário do Brasil aí, tá bom? O link tá na descrição. E segunda-feira, 9h30 aqui do Japão, tá bom? Só você ir lá na descrição, ver o nosso canal do Twitch. E também quero falar da promoção que a gente vai ter no Instagram lá. No final do vídeo eu falo um pouco mais, mas a gente vai sortear uma camisa, pulseira, boné e um fone de ouvido sem fio. Vai lá no nosso Instagram depois, no final do vídeo a gente fala mais sobre isso. A gente é o seguinte, a gente vai dividir em 5 partes, tá? Porque a gente acha que são as partes fundamentais para você saber se você tem em mente em abrir o seu negócio aqui no Japão, ou se você tem só curiosidade de saber quais as 5 coisas fundamentais. Lógico, tem muito mais coisas além disso, mas quais as 5 coisas fundamentais para você ter em mente antes de você abrir o seu negócio. Erika-chan, let's divide it in 5 things. Sim. Hi. So number 1, make tons of research before you start business. Pesquisa é muito importante. Eu vou falar mais do que era porque eu tô com preguiça de colocar legenda, tá bom? A gente chegou nesse consenso conversando sobre isso, tá? Pesquisa é muito importante. Você precisa pesquisar. Can I explain them how to search it? Ok. A gente pesquisou antes de abrir esse negócio aqui, que a gente viajou pro Brasil, tá? A gente fez algumas pesquisas em alguns restaurantes no Brasil. Como pesquisa? Que tipo de papel que eles usavam para o menu, como que eles imprimiam o menu. Por exemplo, tinha uns coffee shops aqui em Tsukuba, falei inglês, que a gente ia de manhã, meio-dia e à tarde. Para quê, cara? Pra gente ver que tipo de clientes eles tinham em cada horário, que tipo de bebidas, que tipo de comidas que eles estavam oferecendo em cada horário. Você precisa conhecer o seu cliente antes de você abrir o seu negócio, pelo menos o público-alvo que você quer ter. Porque isso é muito importante, sabendo qual é o público-alvo que você vai ter, tá? Por exemplo, a gente usou como público-alvo o Obachan-chan. A gente usou pessoas de mais idade aqui no Japão. Target customer. Isso. Você sabendo a idade dele, mais ou menos, homem ou mulher, você sabe que tipo de bebidas, que tipo de música que eles apreciam. Like our case, we in the beginning we thought our target customer was Oji-chan, Oba-chan, because our location is really close to the hospital. So we thought lots of people from hospitals gonna come. A gente fez essa pesquisa antes de abrir a loja, tá? E a gente decidiu que a gente ia abrir a nossa loja aqui nessa localidade que a gente está agora. Tem um hospital na frente e a gente focou nesse público, pessoas de mais idade. E a gente também pesquisou que tipo de lojas, que tipo de coisas que eles tinham aqui nessa área e que tipo de comidas, que tipo de bebidas que eles ofereciam aqui nessa área, tá certo? E como a gente ia abrir, cara, bem em frente a um hospital, a gente focou em pessoas de idade e nesse tipo de clientela assim. Essa é a primeira parte, tá? A parte mais importante. Inclusive a gente usa essas coisas que a gente está falando para vocês aqui na nossa vida, no dia a dia, para a gente manter as nossas finanças em dia, tá? Vai por mim. So number 2 is start small, like minimize your investment or expenditures. Olha só, cara, você precisa começar pequeno, tá? Como tudo na vida, cara, você não começa nível 1000, nível 100, você começa devagar, você vai construindo a sua experiência com o passar do tempo. Evitar aluguel muito caro, cara, evitar de comprar um monte de coisa que você não precisa no começo, porque você vai precisar adaptar o seu negócio conforme for passando os anos. Gente, olha só, no primeiro ano, cara, é muito importante você ter uma reserva. Eu não sei quanto tempo que você me assiste aqui nesse canal, mas isso é uma coisa que a gente sempre fala, eu sempre falo, olha só, você não coloca todas as suas fichas em uma aposta só, tá? Você coloca metade do que você tem e guarda uma reserva, porque isso é coisas que a gente usa pra nossa vida, cara, porque a gente teve esse tipo de experiência. No primeiro ano aqui na nossa loja, cara, a gente investiu muita grana. É sempre importante você minimizar os seus gastos, cara, investir com consciência e ter uma grana guardada. It's better to wait to hire somebody until you actually start business,
because you never know if you really need labor or someone. Não disse exactly, because, olha só, se você for abrir o seu negócio aqui no Japão, eu acho que a primeira impressão ela é muito importante, tá? Se você não está acostumado a lidar com um cliente aqui no Japão, é legal você ter uma pessoa, pelo menos, sei lá, uns 3, 4, 6 meses, até você se acostumar e se adaptar à sua loja. Porque o tratamento ao cliente aqui no Japão é diferente do Brasil. E assim, às vezes as pessoas vêm na sua loja esperando ter o mesmo tratamento que eles vão em pessoas que têm loja há 10, 15 anos, ou até em lojas de franchise, tipo McDonald's, Burger King, esse tipo de empresa assim. Eles esperam ter o mesmo tratamento. E aqui no Japão, o cliente, cara, ele é tratado como Deus, velho. Como assim tratado como Deus, Marinho? Você me pergunta. As pessoas cobram os direitos delas se eles fizerem um pedido, cara, e vier um pouquinho diferente. Tem gente que fala, não, olha, no pedido tá um pouquinho diferente do que estava na foto, por exemplo. Que é por isso que aqui no Japão eles têm esses vitrines com o prato já pronto para você saber o que você está pedindo. Tem esse tipo de cliente. Tem cliente que aceita normal se tiver um pouquinho diferente do que está na foto, mas tem cliente que ele é muito exigente com o que ele está comprando e como que ele está gastando o dinheiro dele. Então assim, eu acho que no começo, se você tiver condições, se você puder, e se você não falar japonês bacana, tá? Japonês legal, seria interessante você ter pelo menos uns 3, 4 meses até você se adaptar ao tratamento do cliente aqui no Japão. Se você estiver em outro país, Brasil, Portugal, Espanha, que é a língua mais parecida com a nossa, com o nosso português, e o tratamento talvez seja um pouco parecido com o nosso que a gente tem no Brasil, legal, mas aqui no Japão os clientes eles são um pouco mais exigentes com os donos de loja, com o atendimento. Então talvez você precise, tá? Então você precisa ver as condições financeiras que você tem e se você tem aquela graninha sobrando para isso. Tá? Por exemplo, se você quer abrir um coffee shop, você trabalhar em coffee shop pelo menos uns 6 meses, 1 ano, para você ter experiência trabalhando em coffee shop. Gente, é o seguinte, a gente mudou de posição a câmera, não sei se você percebeu, porque chegou um cliente na hora que a gente estava gravando aquela parte, a gente começou de novo, aí veio outro cliente, então a gente mudou aqui, talvez a luz está diferente, o ângulo é diferente por causa disso, tá bom? Vamos voltar. Número 3. Hi. Number 3, avoid waste. So like in the beginning, like especially first year, we had lots of waste. Like we throw away lots of pan, lots of cakes, and what else? Like croissants, we make some croissants. Croissants, vegetables, because we didn't know like how much people will come, quantas pessoas viriam e se eles comprariam aquelas coisas. Então a gente fazia sempre bastante adiantado, tá? Hoje em dia a gente limitou as coisas para poder oferecer para as pessoas. So it's wasting our time and wasting money. So it's really not good. Tem que evitar, cara, desperdício de dinheiro e tempo. Preparando as coisas, desperdiçava meu tempo, tá? E jogando as coisas fora, você acaba desperdiçando dinheiro também. Isso é uma coisa que aconteceu bastante no começo. Então você precisa evitar esse tipo de coisa. Você precisa realmente começar pequeno e ir desenvolvendo a sua loja e moldando a sua loja conforme o tempo for passando. Hi. And then also like in the restaurants, some waste is unavoidable, but depends on some business. For example, barber, massage place, nailist. I bet there's not much waste. Number 4, adjust to what people want. Isso é o seguinte, cara. Eu vou falar para vocês aqui. A gente começou a nossa loja e no começo tinha algumas coisas que a gente não tinha, que a gente não oferecia. Por exemplo, o Ina Coffee, que é um café com chantilly em cima, salpicado com chocolate. E algumas pessoas começaram a pedir. Como eu falei isso para vocês no começo, tá? A gente focou a nossa loja no começo em pessoas de mais idade. Só que conforme foi passando os dias, os meses, a gente começou a perceber que tinha muito mais mulheres entre 25 e 40 anos de idade que frequentam a nossa loja do que pessoas de idade. E aqui no Japão, coffee shop é mais um restaurante do que um café. As pessoas vêm para tomar um café sim, mas eles querem comida e eles querem outras bebidas também, além de café, chá, suco, Coca-Cola, por exemplo, esse tipo de coisa. Então a gente foi moldando a nossa loja conforme a loja foi rolando, foi crescendo. A gente foi vendo que tipo de bebidas, que tipo de comidas que as pessoas queriam. Pede-se muito arroz aqui no Japão. Os japoneses eles gostam muito de arroz e misoshiro. Muitas pessoas pediam arroz
e misoshiro. A gente não quis, para não ter desperdício na nossa loja, a gente não quis acrescentar arroz e misoshiro. Então a gente fez o que? A gente colocou macarrão, pasta, para assim satisfazer as pessoas, e assim com isso a gente evita o desperdício, porque a gente tem o macarrão fresco, mas ele é congelado, entendeu? Então ele não estraga, se mantém por bastante tempo. E o molho reserva em um pote e coloca na geladeira. Então assim a gente evita o desperdício. É legal mesmo que isso daí, tá? Já com arroz a gente não ia conseguir fazer isso. Fez uma vez, não usou, no dia seguinte já fica ruim, começa a ficar duro, né? In the beginning, he used to make cinnamon roll from scratch because it's unique, and we thought people wants to eat it. But we didn't sell much, and it's really time consuming to make cinnamon roll, so we just stopped making it anymore. Assim, eu fazia croissant pie, eu fazia tortas usando croissant, a massa de croissant. Eu fazia cinnamon roll, que é pão de canela, acho que é assim que fala. A gente fazia bastante coisa no começo, a gente tinha uma variedade muito grande antes, quando a gente começou a loja. Mas a gente tinha desperdício, tá? E a gente começou a eliminar essas coisas que vendiam menos. Panetone no começo a gente começou a oferecer também, não vende tanto quanto a gente queria que vendesse. A gente já eliminou também, porque fazer panetone é um pouco bem complicado, você gasta bastante ovo. Não vou dar receita aqui, mas você sabe como é que é. A gente começou a eliminar essas coisas que estavam tendo desperdício e os clientes não estavam comprando. No primeiro uma semana, um mês, e você come o negócio, né? Mas conforme vai passando os dias, cara, você enjoa, você não quer nem mais uma vez pão de canela, torta você não quer ver nem mais ver. Então a gente eliminou do menu, a gente limitou para as coisas que as pessoas compram com certeza. When I was living in America, somebody told me there was a couple who opened a Japanese cake shop around the town because people thought American people's gonna love Japanese cakes. But after they started, lots of Americans who bought the cake from there, they complained, oh, this is not sweet, you have to remake it to make it more sweet. And then they were like, but this is like American ways, Japanese ways, it's like this sweetness. And they didn't fix it. So what happens? The business closed down just because they didn't adjust to what customer wants. Okay, aqui vem um ponto que eu quero falar para vocês sobre comidas e doces brasileiros, tá? Muita gente fala assim, oferece isso pro japonês, porque eles vão gostar. Na verdade, cara, a gente já experimentou algumas coisas com o japonês, mas o paladar do japonês ele é diferente do nosso brasileiro. Então, assim, algumas coisas que a gente oferece na loja, você precisa adaptar para o paladar do japonês, no caso da gente que vive aqui no Japão, tá? Se você, cara, mora em outro país, a Itália, não sei onde que você mora, França, então você vai criar o seu negócio, você precisa adaptar a sua comida, a sua bebida para o paladar daquelas pessoas. Aqui no Japão as pessoas não gostam de coisas muito doces ou de frituras, tá? Então assim, a gente evita oferecer esse tipo de coisa. Primeiro, a fritura ela vai bagunçar a cozinha, tá? E doces eles não gostam muito. Então assim, a gente evita esse tipo de coisa. Eu sei que tem muita gente que assim, a gente gosta de, sei lá, cara, um pastel, mas muitos japoneses, cara, eles não vão gostar. Falei, caras, muitos japoneses não vão gostar do pastel, então não vai vender tanto quanto a gente gostaria que vendesse. A gente gosta de pastel, a gente vai no Brasil, a gente vai na feira, sim, a gente come pastel, mas pro japonês, às vezes, tá, eles não gostam, não vendem tanto, então não compensa, não adianta ter. Tá, como a nossa loja é focada no público japonês, a gente faz isso, a gente adapta e usa coisas que a gente sabe que os japoneses eles têm interesse. Inclusive, cara, se você for num restaurante de sushi aí no Brasil e você vier aqui no Japão, é totalmente diferente. Sushi é a mesma coisa, porém eles adaptam o sushi para o padrão do brasileiro. E aqui no Japão é diferente do Brasil, tá certo? Então assim, se você se acostumar comendo sushi aqui no Japão, talvez quando você for para o Brasil, você não vai ter a mesma experiência comendo sushi aí no Brasil. So, number 5, muita coisa. Treat customer really well. Maybe this is the most important thing. I think research is really important. I think most important research. Okay. Before you start business, that's the most important thing. But after you open the business, depois que você abrir o seu negócio, cara, tratar bem o cliente é o mais importante para você manter o seu negócio aberto. Deixa eu falar pra gente. Por que eu tô falando mais do que ela? Porque a gente conversou sobre isso. Já falei sobre isso várias vezes nesse vídeo.
mas eu quero evitar de colocar muitas legendas, tá bom? Então deixa eu falar para vocês, olha só. Tratar o cliente bem, eu acho que é a coisa mais importante depois que você abriu o seu negócio, tá? Por quê? Porque se você tratar o cliente bem, você dá uma experiência boa para o cliente, com certeza, se ele não voltar na loja, ele vai falar da sua loja e vai falar bem. Então você quer que as pessoas falem da sua loja, do seu estabelecimento, mas fale bem. Essa propaganda é a melhor propaganda que você consegue. E tem gente que ele vem uma vez para experimentar, assim que você abre a sua loja, por exemplo. Por isso que eu acho que às vezes, quando você vai abrir a loja, é importante você contratar alguém para trabalhar. Por isso que eu acho, por conta disso, você passa a primeira impressão boa logo de cara. Então, tratar o cliente bem, ele é muito importante para você manter o negócio aberto. Assim, você quer na sua loja que venha um cara que venha 1, 2, 3 vezes por semana, tá? Ou uma vez por semana, esse é o cliente que você quer conservar e quer manter ele voltando na sua loja e trazendo os amigos deles também. Understanding what customer wants is kind of important. Some people, they just come in and then they just want to read books or do jobs, so they don't want you to talk to you. But some people, they just come to the store to talk to the staff, like to us. So we need to, it's important to understand what customer wants. Tá, olha só, eu vou acrescentar isso aqui, na adição aqui. Antigamente, assim que a gente abriu, eu não fazia vídeos para o YouTube, tá? Então tinha muitos clientes que vinham para conversar comigo, tá certo? Nessa época eu tinha um pouco mais de tempo, então eu ficava mais na loja aqui, usava meu computador aqui embaixo, e eu falava com os clientes, tá? Tinha gente que vinha para poder falar. O cara, ele tem uma empresa de jornal, e ele vinha, ele é solteiro, separado, ele vinha para conversar, cara, para falar da vida dele e tudo mais. E às vezes o cara, ele não quer que você fale com ele, ele quer contar a história da vida dele para você, entendeu? Tem esse tipo de coisa que você tem que oferecer, às vezes, dependendo do tipo de negócio que você tem. É uma das coisas que faz parte do seu trabalho como dono da loja. That's it. Ok, eu quero dar umas dicas para eles. I want to give some tips. Gente, olha só, a gente tem amigos que tem redes de food truck, tá? A gente tem amigos que tem salão de barbeiro e cabeleireiro, tá certo? Pela experiência que a gente tem, tá? Com o nosso negócio, ramo de comida, ramo alimentício, tá certo? E o ramo que ele tem. Se você tá aqui no Japão e você quer sair da fábrica e você sabe cortar cabelo, aqui no Japão, para você virar barbeiro, você precisa tirar um certificado. Tá certo? Isso eu acho um negócio muito bom, rentável, desperdício quase zero, não vou falar zero, mas desperdício quase zero, mas você precisa ter o curso e você precisa falar o idioma. E eu recomendo você que quer abrir um negócio aqui no Japão, você não focar o seu negócio direto para o público brasileiro. A não ser que você mora em um lugar que tenha muitos brasileiros, porém, tem o lado ruim desse negócio, porque pode acontecer de você ficar com o seu negócio aberto 10, 15 anos, e aquela população de brasileiros que estava concentrada ali mudar para outra região, entendeu? Então o número de clientes que você vai ter na sua loja vai diminuir bastante. Então por isso que eu recomendo você, quando você abrir o seu negócio, se for aqui no Japão, você focar para o público em geral, público brasileiro e público japonês, tá? No nosso caso a gente focou no público japonês, porque na nossa região aqui não tem muitos brasileiros, tá certo? Quer dizer, tem eu e mais uma pessoa. Então, a gente se focou em japoneses. Mas na região que você quer abrir o seu negócio, tem bastante brasileiro, abre o seu negócio tentando focar mais em um público geral. Não só em brasileiros, mas nos japoneses também. Outro negócio que é fácil de você começar, tá? É food truck. É um negócio rentável. Se você falar o idioma, você não precisa contratar ninguém. Você coloca o seu food truck hoje aqui nesse parque, semana que vem, amanhã você coloca em outro lugar, você vai estar sempre mudando. O investimento inicial é baixo, você precisa do caminhãozinho, com a cozinha dentro do caminhãozinho, tá? Só que as comidas que você oferece no seu food truck, se eu não estou enganado, você precisa preparar em uma cozinha separada. Você precisa tirar a licença, pedir as permissões para colocar o seu food truck e tudo mais, e pagar os impostos para o estado. A gente deixou de fora nesse vídeo aqui, cara, regras, impostos que você precisa pagar. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo mais para frente, entrando nessas partes de regras, impostos e tudo mais. Mas aqui no Japão eu conheço bastante estrangeiro que tem esses serviços japoneses também, cara. Os caras têm, o cara começa com um, de repente o negócio se expande, o cara tem 2, 3, 4. Tem um rapaz aqui que ele tem, how many food trucks the guy has? I forgot. At least 3 or 4. Mas deve ter uns 4 food trucks. E tem o Alice Kebab, que fica aqui, nossa, depois fiz propaganda do Alice Kebab.
Sorry. Tem o rapaz aqui, o turco. Isso é Turkish? I think, yeah. Acho que é turco. E o cara ele tem uma porrada de food truck, tá? Ele tem uma porrada mesmo. Então, assim, é um negócio simples de começar e a renda é muito alta. Aqui eu vou tirar para vocês aqui, vamos adicionar de bônus aqui para vocês, tá? Tem algumas coisas que às vezes as pessoas se enganam. Acha que vai começar um negócio hoje e amanhã o cara já vai estar cheio de dinheiro com um monte de loja aberta. Isso é um pouco de ilusão, as coisas não funcionam mais ou menos assim. Tudo começa devagar, como eu falei, você começa devagarzinho, pequeno, e você vai crescendo com o passar dos anos, tá certo? Outro erro, você abrir a loja, cara, abrir só o seu negócio, tá? E você achar que você vai trabalhar menos. Você ser dono do seu próprio negócio significa que você vai trabalhar muito mais, você paga o seu próprio salário, você paga as suas próprias férias, tem todas essas despesas que é você que paga. Se você não abrir a sua loja, não colocar o seu food truck em algum lugar, você está deixando de ganhar e pagando pelo seu dia de folga. Então, tendo o seu próprio negócio significa que você vai estar 24 horas por dia quase trabalhando. É lógico que você é o seu patrão, você é chato com você mesmo, você se cobra, você se policia. Economia é muito importante. Planejamento é importante, tá bom? E não ter preguiça é muito importante também. There's no safe business. Não tem. Like even big company, small company is at risk all the time. É a quantidade do seu esforço que traz retorno para você. Se a gente for falar sobre isso, a gente fica falando aqui horas e horas e horas, porque isso é um assunto que a gente gosta de falar, a gente gosta de compartilhar nossas experiências, mas hoje a gente resumiu bastante, condensou a ideia nesse vídeo aqui. Desculpa a gente ter trocado a câmera daqui para lá, daqui para lá, para lá, mas a gente tem a prioridade da loja, que os clientes entram, a gente para de gravar. Quando tem alguma pessoa que não se importa, a gente está conversando, a gente vai e faz assim. If you wanna know, we can talk about it more in details. Tá, aqui eu vou falar, nessa foto aqui, ó, vai no meu Instagram e você me segue, lógico, e comenta nessa foto aqui, ó. Tá? Comenta nessa foto que aí você vai estar concorrendo, tá? A camiseta, a pulseira, o boné e o fone de ouvido sem fio que a gente vai sortear no final do mês. Se você quiser ver a gente ao vivo no Twitch, todo domingo, 9h30, horário do Brasil, e 9h30 da manhã, horário do Japão, que é segunda-feira, a gente está fazendo live stream no Twitch. A gente sai, a gente vai fazer alguma coisa, vai nossa família passear e se diverte, tá bom? Obrigado por você ter assistido e a gente vê você no próximo vídeo. Tchau!